criar as atividades ou se faz já na plataforma? Espera aí, quem está falando? Deixa eu ver aqui. É a Rafaela que tá falando. Rafaela? Ok, Rafaela. Sou eu. Pessoal, ó, só para avisar, estou começando, ainda não, esperar a gravação. Pronto, agora está gravando a aula Economia Clássica, nosso primeiro encontro, sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Nosso encontro semanal das 8 às 9 horas. Ok? Rafaela, então, explicando. Pode repetir a tua dúvida, por favor? Eu estava com dúvida sobre as atividades. Se a gente vai fazer já na plataforma ou vai ter que enviar. Ou se tem como enviar, como que faz para enviar? Vocês podem até, fiquem à vontade, podem responder na plataforma lá. O Siga lá, ele tem um sistema lá que vocês mandam textos para mim. Mas eu vou encaminhar para vocês, eu não vou cadastrar lá no sistema a atividade para vocês. Eu vou postar as atividades na forma de doc mesmo, do Word, uma página, duas páginas, vai depender da tarefa, eu vou disponibilizar lá no Siga, nos tópicos de aulas de cada dia. Aí vocês vão ver que tem um material novo lá, tarefa 01. Vocês clicam em cima, baixo no computador de vocês. E essa tarefa, vocês desenvolvem ela, respondem ela e me mandam de volta no meu e-mail. Eu prefiro no e-mail, porque daí eu abro uma pastinha e eu arquivo todas as respostas que eu recebo. Tá? O Siga também guarda, tá? Mas o Siga, ele é meio complicado. Lá tem gente que vai ter dificuldade de acessar lá, de baixar e mesmo de enviar de volta. Eu acho muito mais simples eu disponibilizar lá, vocês baixam no Siga a atividade e em baixando ela, eu não vou postar em PDF, eu vou postar em Word mesmo, vocês podem redigir as respostas e me encaminhar de volta via e-mail. Ficou claro ou mais uma dúvida? Ficou claro, entendi. Tá bom? Eu acho mais simples assim do que ficar complicando, postando lá atividades no Siga, cadastrando, né? Acho que a gente... E aí eu tenho Professor, também... Oi. uma dúvida que eu queria tirar com o senhor, não sei se o senhor sabe dizer para a gente, sobre a questão da matéria de psicologia do trabalho. A gente não tem, acho que está sem professor, eu não tenho certeza. Principalmente para quem é de fora, tem o professor dessa disciplina não é da nossa faculdade, a FACISA, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, que envolve os cursos de Economia, Administração e Contábeis. Esse professor, ele é disponibilizado para o curso por uma outra faculdade da universidade. E essa outra faculdade, a FAEL, eles estão com dificuldades lá, não conseguiram se programar, não conseguiram atribuir aulas para os professores e nem disciplinas, e eles estão solicitando à reitoria a prorrogação do início desse módulo. Então, como tanto do curso de economia como da nossa faculdade estava tudo pronto, aulas atribuídas, matrículas abertas, foi decidido em reunião de faculdade que as aulas que não dependem de outros professores de outras faculdades, elas transcorreriam normalmente. E psicologia do trabalho, ética e psicologia do trabalho é uma dessas, infelizmente a faculdade ainda não atribuiu ao professor. Então, pode ser, eles ainda estão discutindo isso aí, pode ser que ela inicie, só que mais tarde, portanto, vai terminar mais tarde também. O nosso módulo aqui, esse semestre, termina no dia 7 de agosto. Se eles demorarem 2 semanas para começar as aulas, disponibilizar o professor, provavelmente essa disciplina de vocês vai terminar 2 semanas mais tarde, vai adentrar um período de férias lá de agosto. Infelizmente, isso aí não depende da gente. Mais questões? Vamos lá. O pessoal que for entrando aí pode ir se apresentando e dizendo de onde é, que eu estou muito curioso para saber de onde que vocês são.
Professor, agora melhorou meu áudio? Tá bom, ficou bom. Ah, eu sou de Catalão, Goiás. Eu Nossa, só, tem gente... eu só não abro a câmera igual o senhor pediu, porque eu tô no computador e meu computador não tem câmera. Ah, não, tranquilo. Então tem gente do Brasil inteiro aqui. Poxa, Acho que sim. e eu, e eu focando a disciplina aqui, tá, para nossa região aqui, mas vai que vocês migrem para cá no futuro aqui e não saiam, assim como eu, não saiam mais daqui. Não, vai dar certo. Então, pessoal, essa primeira aula de hoje eu tinha reservado para fazer aquela apresentação do conteúdo, metodologia, como nós vamos trabalhar, portanto, fica claro que nós vamos ter um encontro às sextas-feiras, e esse encontro, eu vou enfatizar, ele fica reservado mais, essa 1 hora, mais para nós tirarmos dúvidas de vocês sobre a leitura, os estudos do texto que está disponibilizado aí, que eu acho que eu chamo de texto base, né, que está lá em PDF no Siga para vocês acessarem. E também falar sobre a bibliografia, vocês vão ver lá que tem livros lá, que vocês têm um link lá disponível no conteúdo disponibilizado no plano de ensino. Vocês clicam naquele link, vocês são direcionados automaticamente para aquela obra que está sendo referenciada ali na bibliografia, na biblioteca digital da universidade, já que as nossas bibliotecas físicas agora, momentaneamente, estão fechadas, né? E eu sugiro também que vocês procurem outras fontes aí, vocês entram na internet aí, dão uma busca aí no Google, aí vocês vão encontrar N artigos sobre, nós vamos ver, deixa eu compartilhar aqui com vocês só um pouquinho, compartilhar o nosso texto base. Vocês devem estar vendo agora, é esse que eu disponibilizei lá no Siga, tá? O conteúdo programado, vocês vão ver que nós vamos passar ali das período, vamos voltar lá para os autores, ainda lá na Grécia Antiga, os grandes pensadores, vamos passar pela Idade Média, vamos passar pelo período mercantilista, tá, por volta de 1400, final da Idade Média, ficou conhecido como período mercantilista, época que ficou marcada pelas grandes navegações, as grandes descobertas, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares de Cabral, a descoberta do Novo Mundo. Tem um movimento fisiocrata aí, que é bem rápido, né? E aí, finalmente, nós entramos nos clássicos liberais. Depois, a segunda parte da disciplina, nós vamos também abordar os autores socialistas, tanto os utópicos quanto os científicos. Marx, basicamente. E, no final, uma abordagem sobre a questão do imperialismo, avançando até o século XX, meados do século XX, por aí. Então, o conteúdo, eu acho que é tranquilo, vai exigir um pouco de leitura de vocês, e nós começaríamos por aí. Mas vocês viram que eu postei lá no Siga aquele slidezinho sobre um trabalho que eu fiz aí sobre a questão da peste suína chinesa, né? Alguns leram aí, inclusive comentaram aí no Siga. Eu vou parar essa apresentação. E sobre esse slidezinho, que eu chamo lá de Peste Suína Chinesa 2, o retorno, que eu gostaria de comentar com vocês rapidamente, que eu acho que é muito importante para economistas ou futuros economistas como vocês terem noção do que está acontecendo no mundo, enfim, principalmente que pode afetar a economia brasileira. Mas, antes disso, eu queria comentar 2 notícias com vocês de ontem, que estão repercutindo muito forte hoje.
Vocês devem estar acompanhando na mídia que ontem o presidente Biden dos Estados Unidos, ele deu uma declaração de que ele é favorável à quebra das patentes das vacinas, ou da indústria farmacêutica, das empresas que fabricam as vacinas. A quebra da patente, nesse momento emergencial, de modo a acelerar a produção dessas vacinas por outros laboratórios, sem ter que pagar os direitos, e isso aceleraria a vacinação do mundo, e, felizmente, o mundo poderia se livrar desse flagelo o mais breve possível, com mais rapidez. Queria ouvir a opinião de vocês. Isso é bom ou é ruim, quebrar as vacinas? As patentes das vacinas dessas indústrias. Bom dia, professor. Alguém se habilita? Eu acho que no caso seria bom, né, professor? Porque a questão assim, as grandes empresas farmacêuticas, elas lucram pra caramba em cima dessas fórmulas que elas descobrem, suponhamos, né? E aí elas estão lucrando pra caramba. E aí, suponhamos, se pode fazer uma coisa mais rápida para poder tirar o vírus, vamos dizer assim, de circulação, por que não, né? Acabar com as patentes. Aham, é o João, né? Não, Sanatiel. Ah, tá. O João está com o microfone aberto, eu achei que fosse ele. Eu achei que levantaria pedido. Quem falou aí? É Natiel? Cadê você, Natiel? Tô aqui. Eu acho que o João tá baixo, João. Tá bem baixinho o seu áudio. Tá. Então você acha que seria uma coisa boa? Concordam com o colega, pessoal? Não sei não, eu fico meio em dúvida, mas eu acho que talvez não seja tão interessante quebrar a patente das vacinas, porque você pensa, você investe aí num corpo de pesquisa, né, descobre aí uma vacina, aí quando você vai vender a pesquisa que você fez, você não pode, porque não está patenteado. Não, é Wilson, né? Isso. Vejam, a quebra das patentes não proíbe as empresas que desenvolveram a vacina de continuar vendendo. Acontece que a quebra das patentes permite que outros laboratórios em outros países utilizem essa tecnologia dessa empresa para replicar a vacina sem ter que pagar direitos ao fabricante original. Tá? Então, você permanece com a sua opinião ou muda ela? Professor, Oi. mais um ponto que as empresas farmacêuticas estão debatendo muito é a questão de que o problema não é a patente em si, mas a falta de material que está gerando todo esse caos na produção das vacinas. Isso, é o tal do IFA, né? Insumo farmacêutico, não sei o que significa lá. É um insumo básico. E esse insumo básico é da empresa que desenvolveu. Isso é uma espécie de segredo da empresa. Só que com a quebra da patente, eles têm que disponibilizar essa receita para os demais laboratórios interessados em. Sim, mas aí como Mas o tem mundo que todo está disponibilizar de graça? A empresa não vai poder impedir de um laboratório concorrente a fabricar o seu produto. É mais ou menos como se fosse assim, tem a Coca-Cola, não é? Ela tem patente do produto dela. Então, a quebra da patente permitiria que eu abrisse uma empresa de refrigerante aqui em Sinop e pegasse, como a patente não está mais registrada, eu poderia consultar a receita da Coca-Cola e fabricar Coca-Cola aqui em Sinop e sair vendendo e ganhar dinheiro com isso, com uma fórmula
né? Um produto que foi desenvolvido pela Coca-Cola. Mas a Coca-Cola poderia continuar vendendo, só que eu iria vender o produto dela sem ter que pagar royalties para a Coca-Cola por isso. Mas em uma situação normal, a pessoa pode comprar, tipo, a patente da empresa e fazer ela mesma o mesmo produto? Tipo assim, a Coca-Cola, né? Aí ela tem lá a patente dela, tal, com a receita da Coca-Cola. Aí eu poderia ir lá e comprar e vender também. Vocês sabem que existem várias fábricas de Coca-Colas no mundo. Aqui no Brasil, todas as regiões têm a fábrica da Coca-Cola. Então, elas são autorizadas pela Coca-Cola e elas recebem o insumo básico, tal do xarope milagroso lá da Coca-Cola. Então, esse xarope que dá origem ao produto, ele não é fabricado nas fábricas, vem lá dos Estados Unidos. Né? Então, são empresas que são, aqui em Sinop tem a fábrica da Coca-Cola, a distribuidora para a região aqui, eles recebem o xarope importado. E aí eles engarrafam aqui e distribuem aqui, sob licença da matriz lá dos Estados Unidos. É uma empresa independente aqui, pessoa jurídica independente, uma empresa, né? E trabalha com o produto, mas, lógico que eles pagam por cada garrafinha de Coca-Cola que eles vendem aqui, eles pagam os royalties lá para a matriz nos Estados Unidos. Com a quebra da patente, eles poderiam ter acesso à fórmula do xarope aqui, fabricar o refrigerante e vender e não pagar royalties para a matriz lá nos Estados Unidos. É essa a ideia. Mas, Então aí gente, eu não concordo. quem falou aí? O Wilson. Wilson. Isso. Porque assim, professor, vamos lá. Vamos supor, dar exemplo, um país pesquisa muito, investe muito na ciência, no desenvolvimento, né, educacional do país, enfim. E o outro país não investe nada, né? Fica só preso nesse negócio de indústria, enfim. Aí o outro país descobre aí alguma coisa muito interessante, por fruto da pesquisa, daquele investimento, aí o outro país pode usar de graça, sem direito nenhum, sem pagar nada. Aí eu não acho que seja justo, porque para eles chegarem nesse resultado, teve uma equipe de cientistas que pesquisou, que teve que ser pago, então teve todo o investimento. Eu acho que tirar a patente para todo mundo conseguir replicar, aí não é justo. Bom dia, professor. Agora está me ouvindo? Bom dia, agora sim. Eu ainda não me apresentei, moro em Sinop mesmo, sou de Cuiabá, já estou no segundo semestre já, fazendo essa matéria. Uhum. Assim, professor, sobre a patente, esse último que falou, o colega, né, eu sou meio contra o que ele falou, porque assim, Joe Biden, o presidente, quando ele coloca, né, que é liberação da patente, eu vejo ele como um inovador. Eu vejo ele como um político inovador, porque ele apoiando a patente, a quebra, né, da patente para a vacina, tipo, ele acaba fincando uma base para uma sociedade renovada, né? Após essa crise da pandemia, ele acaba tentando criar uma sociedade renovada, uma sociedade mais solidária, né? Aonde a gente está disposto a combater a desigualdade. Isso, tipo, desde quando eu comecei a estudar capitalismo, revolução, isso é algo histórico. Nenhum outro presidente, nenhum outro líder mundial olhou nesse ponto, né? Olhou tipo, em renovar a sociedade, né? Tornar a sociedade um pouco mais, né? Combater a desigualdade. Então, assim, eu sou a favor da quebra da patente por questão disso. Eu acho uma evolução histórica gigantesca do capitalismo, né? Que a gente consegue aprender com as nossas falhas e a gente mesmo, em ser humano, humanidade, consegue se reinventar, independente de qual é a ciência, de qual estado que conseguiu a cura ou remédio, mas a vacina precisa vir para todos. É isso. Ok. Alguém concorda? Alguém discorda? Eu concordo com o João, porque, para e pensa, não é uma Coca-Cola.
É uma vacina num caso um caso sanitário, que o mundo inteiro está passando por problema. Aí, suponhamos, o Brasil, a gente tem poucos investimentos na questão de pesquisa. A gente não tem praticamente quase nada em pesquisa. Aí você acha que a gente vai sofrer aqui por causa que tem que comprar, aí os nossos governantes não querem comprar vacina, não querem comprar patente, seja lá o que for, para poder produzir. Como é que a gente fica? Nessa questão da quebra da patente, não é uma questão da Coca-Cola. Se fosse uma Coca-Cola, beleza, Coca-Cola, ninguém vai morrer se ficar sem Coca-Cola. Mas no caso da vacina, quantas pessoas vão deixar de morrer? E a economia mundial? Pessoas mortas, a economia não vai girar. Morreu, acabou. Não Tá só na ótimo. vacina, mas como em toda a indústria farmacêutica, coisas que são vitais para a vida não deveriam ter patente. Porque todo mundo tem direito à vida, certo? Tá ótimo, gente. Ó, eu alcancei meu objetivo, gerar polêmica, tá? Vocês já viram aí que tem opiniões discordantes aí. Mas, gente, ó, por favor, não briguem aí, não entrem em atrito, não. São opiniões, tá? Vamos esclarecer. Vocês sabem que o Brasil já se posicionou contra a quebra de patentes agora, ó, há pouco tempo atrás, né? Quando surgiu, foi aventado aí a primeira vez que falaram sobre o assunto, o Brasil já se posicionou ao contrário. Hoje de manhã, O a Brasil é Angela Merkel... contra o brasileiro mesmo. Oi? O Brasil é contra os próprios brasileiros. Isso já é fato. Não, peraí, vamos com calma. Não é bem assim, né? Muita calma nessa hora. Hoje de manhã, a Angela Merkel, a primeira-ministra da Alemanha, também se posicionou contra a quebra das patentes. Então, agora eu vou dar a minha opinião, não significa que ela seja a expressão da verdade, vocês podem discordar, tá? Mas eu acho interessante esse assunto porque está relacionado com a nossa disciplina, sim. Tem gente aí que, o que eu estou fazendo nessa live aqui que não tem nada a ver com a economia clássica, tem tudo a ver. Nós vamos ver lá os autores liberais, começando pelo Adam Smith. O Adam Smith pregava a ausência do Estado, quanto mais ausente da atividade econômica, melhor. Para quem está lendo o texto já se deu conta disso. A teoria da mão invisível dos Smith. O Estado não precisa regular, dizer quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai para a aula, quem vai trabalhar, aonde vai trabalhar, quanto vai. O Estado tem que ficar fora da atividade econômica, quanto mais, melhor. Bom, esse é o ponto de vista dos autores liberais. Aquela história do laissez-faire, deixa fazer. Agora, existe legislação. A economia, ela não é soberana por si só. A economia é uma ciência que ela mantém relações bionívocas com outras ciências. Então, tanto ela afeta outras ciências, outras atividades, outros setores, como ela é afetada também por esses outros setores ou outras ciências. Uma delas é a ciência jurídica. Então, a legislação e essas leis das patentes, que é uma lei, ela é global, as patentes são respeitadas, e nem tanto, também tem alguns países que não respeitam tanto, principalmente China, né, que copia tudo e produz aí produtos, né, como é que chama lá, produtos de contrabando, clandestinos, mas existe a legislação e a ciência jurídica exige que essa legislação seja, até certa medida, respeitada. As ciências ambientais também afetam a economia, vide aí o debate, as críticas que o Brasil sofre pelas questões ambientais, mas a declaração do Biden ontem, que ele está se posicionando a favor da quebra das patentes em relação às vacinas para combater essa pandemia, ela vai um pouco além disso, porque o contexto é a pandemia, é uma situação emergencial. Alguém falou aí, uma colega falou, que inclusive todos os produtos farmacêuticos deveriam ter quebra de patentes autorizadas para que não faltasse remédio.
Ótimo, gente. Isso aí passa a impressão, num primeiro momento, que é uma medida muito humanista, muito louvável. Todo mundo há de concordar que nós temos aí mais de 400 mil óbitos em função ou por ou com o vírus, pessoas que chegaram a óbito, ou por causa do vírus, ou com o vírus, se tivessem sido vacinadas hoje, antes, desculpe, eventualmente estariam vivos ainda. E está aí essa grande polêmica aí com a morte desse artista aí, que muitos estão dizendo que se não fosse o presidente, teria sido vacinado horas. Se ele, as primeiras vacinações nos Estados Unidos, que é um país fabricante de vacinas, começaram lá em final de dezembro, e a prioridade era para o pessoal da área da saúde. Isso lá nos Estados Unidos. Nós aqui no Brasil começamos a vacinar em janeiro, né? E se a prioridade é para idosos, para pessoas com comorbidade, e principalmente para quem está na linha de frente, pessoal da saúde, esse ator aí, se ele contraiu o vírus lá em fevereiro, ele, mesmo com a vacinação acontecendo aqui no Brasil, ele não teria sido vacinado ainda. Professor, eu achei essa fala um pouco negacionista. A minha? Correto. Não, gente, deixa eu terminar o raciocínio. Sim, porque a princípio eu achei um pouquinho negacionista, porque não foi nesse ponto que aconteceu, né? Todos sabemos. Sobre questão de vacina, no país, sobre a ideia do próprio governo em si, né? Em combate à pandemia, o desastre que está sendo, que não foi, está sendo, e as quase 400 mil mortes, todos sabemos que sim, foi culpa do governo. Foi culpa de uma... Não, viu, eu não sei quem está falando aqui. João Freire? O João. Não, João, isso pode ser uma opinião tua, tudo bem, mas também sobre responsabilidade ou não se preocupe, que isso aí foi criado até uma CPI. Eu não quero aqui entrar em questões políticas, por favor, gente. Pró ou contra o governo que está aí, eu não me manifesto nesse sentido. Sim, eu estou fazendo uma análise da declaração de uma das pessoas mais importantes do planeta, né, um dirigente dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, sobre essa questão. E sobre essa questão, num primeiro momento, todos havemos de concordar que é uma decisão muito boa para a humanidade, porque aceleraria a vacinação. Concordam, ok, até aí? Não, sim, concordo. Sim. Então, num primeiro momento, seria muito bom para a humanidade. Mas agora, gente, a gente tem que pensar como economista. Vamos pensar num segundo momento. Vamos pensar o seguinte: alguém comentou ali que não concordava porque as indústrias que desenvolveram a vacina, saiu, aliás, ontem, deixa eu ver aqui, na revista The Economist, a revista referência para economia no mundo, um artigo assinado por 3 economistas, que lógico que eu não vou lembrar o nome deles agora, em que eles chegam à conclusão que o desenvolvimento dessas vacinas que já existem foi um verdadeiro milagre da ciência, da área da medicina moderno. A coisa de 20 anos atrás seria inimaginável você supor que num tempo recorde aí de questão de menos de um ano ter uma vacina para um vírus desse disponível já no mercado. Então, os esforços que essas indústrias farmacêuticas desenvolveram, tecnologias, contrataram cientistas, e esses caras não são mão de obra barata, não. Esses caras que são cientistas, salários deles são relativamente altos. Então, muitas dessas indústrias farmacêuticas, a Pfizer, a Moderna, a BioNTech, Coronavac, todas essas grandes potências mundiais aí nessa área, eles fizeram desembolsos financeiros gigantescos lá atrás para desenvolver em tempo recorde essas vacinas.
Então, se num primeiro momento parece um ato louvável se posicionar a favor da quebra das patentes, significa que as receitas futuras estimadas por essas empresas podem não acontecer. Elas vão continuar vendendo, mas podem vender menos, porque vão ter mais concorrentes de outros laboratórios que não desembolsaram recurso nenhum e agora têm a tecnologia para vender a vacina. Entende? Mas numa situação de emergência, eu até concordo com isso, até porque essas indústrias tradicionalmente já lucraram muito, né? Então, elas poderiam também fazer um sacrifício e abrir mão de um pouco de receita agora em prol da humanidade para que se elimine de vez o quanto antes possível esse flagelo, essa pandemia. Tá certo? Até aí tudo ok, eu acho que todo mundo concorda com isso. O problema, gente, o problema é que, olha só, escutem, eu vou bater na mesa aqui 3 vezes. Escutaram, né? Bati 3 vezes na mesa. Imaginem uma situação que daqui a 4, 5 anos, um novo vírus, uma nova pandemia, nessa intensidade, afete o mundo. E as autoridades cheguem à conclusão, olha, vamos precisar de uma vacina para combater essa nova pandemia. Vocês acreditam que as empresas iriam desembolsar recursos, contratar cientistas para desenvolver uma nova vacina para um novo vírus, sabendo que lá atrás a patente deles foi quebrada? Com certeza não. É o custo de oportunidade, né? Aí alguma colega aí, ela está certa, né? Todos os produtos da área farmacêutica deveriam ter as patentes quebradas para ter mais remédio para todo mundo. Ok, é louvável isso. Eu até acho isso sensato. O problema é que se quebrar todas essas patentes, não vai ter remédio no mundo. Professor, Oi. aí nesse caso não seria interessante a criação de políticas públicas para poder incentivar as pesquisas, porque assim, aqui no Brasil tem algumas empresas que elas ganham dinheiro do governo para fazer pesquisa. Eu acho que seria interessante essa questão de criar políticas públicas que incentive as empresas a fazer pesquisas e descobrir novos medicamentos. Mas sobre essa questão da quebra da patente, aí não seria um problema se tivesse incentivo político, né? Incentivo público. Na época que a gente tá de quase ter que votar em papel de novo, não sei se vocês assistiram a live do presidente ontem, vocês acham mesmo que a gente vai fazer políticas públicas para investir em pesquisa? Eu acho bem difícil, hein? Eu concordo, eu acho que se não for ter um retorno, se for para descobrir assim alguma coisa e depois não ter um retorno, eu acho que não haveria um investimento na pesquisa. Tá, gente, o objetivo eu propositalmente busquei causar essa polêmica aí na discussão. Podem perceber que vocês têm opiniões já divergentes, mas o objetivo meu é exatamente esse, tá? Por favor, não pensem assim, não julguem o colega que fez um comentário, mas esse comentário dele não está certo, o meu é que está certo. Por favor, não partam para esse caminho, tá? Vocês vão ver que isso está tudo diretamente relacionado com a nossa disciplina, porque lá na frente, ao longo do desenvolvimento do conteúdo, nós vamos ver que nós vamos nos deparar com 2 correntes totalmente contraditórias, né? Elas se confrontam, nos ideais, elas se confrontam, a corrente liberal e a corrente mais socialista, que literalmente dividiu o mundo há alguns anos atrás. O mundo era dividido, e uma cidade, especificamente, ela era dividida materialmente. Existia um muro que separava a cidade de Berlim, dividindo aí, metade da cidade de Berlim pertencia à Alemanha socialista e a outra metade
pertencia à Alemanha, a Alemanha Comunista. não, a comunista era de um lado, e a DK, eu não sei se chamava Alemanha Democrática, como é que ela se chamava, mas eram duas Alemanhas, ela só aconteceu a unificação com a quebra do Muro de Berlim em 1989, né? Então, nos anos 90, 91, as duas Alemanhas, que eram dois países separados, um pertencia à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e elas se unificaram, porque era o mesmo povo que foi dividido por questões ideológicas lá, resultado da Segunda Guerra Mundial. E o mundo foi dividido, confrontado com duas grandes superpotências, os Estados Unidos representando a corrente liberal e a Rússia representando a antiga União Soviética, a outra potência, superpotência, que envolvia a Rússia, todos os países do leste europeu, metade da Alemanha, a corrente socialista. E isso nós vamos ver nos nossos autores clássicos, gente. Os defensores da corrente liberal, os autores clássicos, e na segunda parte os autores socialistas, principalmente os autores marxistas. Berlim Oriental, né, professor? Oi? Berlim Oriental, não é? Alemanha Oriental? Tinha a Alemanha Oriental e a Ocidental. Agora, o nome oficial dos dois países, eu não sei como é que era. Um era a República Democrática da Alemanha, o outro não lembro como é que era. Mas a gente chamava de Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Inclusive, em 1990, quando eles estavam naquele processo de unificação, eu estava lá, fiquei 1 ano e pouco lá na Alemanha, com os parentes, e eu lembro que no final de semana eles receberam um telefonema de uns parentes que eles não enxergavam há 40 anos, que estavam no outro lado, na Alemanha comunista. E eles marcaram lá para vir visitar eles. Nós estávamos em Munique, no sul da Alemanha, e eles vinham lá de cima, lá da uma região que pertencia à Alemanha comunista. E vocês não sabem a agonia desses parentes ali de Munique, que eram empresários, tá, mais ou menos bem-sucedidos de vida, a agonia deles com o pavor receber aqueles parentes que os pais deles, os avós deles, faziam 40 anos que não viam. Esse pessoal vai vir aqui, vai pedir coisa para trabalhar na nossa empresa, vai pedir parte da nossa empresa. Foi um pavor essa unificação aí. Felizmente, ela foi pacífica na Alemanha. Isso, João. Então, gente, esse debate ali que eu criei hoje aí sobre essa questão da quebra das patentes, ela está muito relacionada com esse confronto de ideias, né, ou ideologias que nós vamos ver e vamos constatar a partir do avanço no conteúdo dos nossos autores, que fazem parte do conteúdo da nossa disciplina, tá? Ficam os dois lados. De um lado é humano, sim, quebrar parede e produzir mais vacinas e vacinar todo mundo logo, de modo que o mundo se livre dessa pandemia. Por outro lado, tem a questão econômica das empresas que desembolsaram e não vão ter a sua expectativa de receita realizada, aliás, por conta da quebra de patentes. Então, mas deixa eles levar um pouco de prejuízo ou lucrar menos. Numa situação de emergência, isso é plenamente aceitável. O problema é a quebra da confiança. Se acontecer um outro evento desses no futuro, quem me garante que essas empresas vão botar a mão no bolso, vão investir, vão contratar, vão tentar desenvolver, vão pesquisar, e, eventualmente, no futuro, o mundo pode ficar sem essa ferramenta que é a vacina para se livrar
de uma eventual pandemia futura. Então, os empresários simplesmente não vão mais confiar. Então, notem que a decisão de a quebra das patentes é a medida mais certa. Não, tem que se manter as patentes, é a medida mais certa para preservar os investimentos do pessoal e para garantir que no futuro, se precisar de outra vacina, eles vão botar a mão na massa. Então, a decisão de dizer, olha, esse lado aqui está certo, ou esse outro lado aqui está certo, ela não é tão simples assim. Bem, professor, quando o senhor fala assim, o senhor coloca no ponto de, no futuro, vir precisar de a vacina, os próprios cientistas não vêm a fazer? É isso? Eles não vêm a produzir? Quem? Os cientistas? Sim, no futuro, se vir precisar de uma Não. nova vacina. Os cientistas fariam, com certeza. O problema é que os cientistas precisam ser financiados. Mas você acha que a ciência já não está tão evoluída ao ponto de não precisar mais de cientistas humanos? Bom, aí nós já estamos entrando aí numa fase mais futurística um pouco, tá? É o que acontece, né? Já os robôs já estão predominando quase todo o ramo, até mesmo da ciência. Máquinas fazem operações magníficas. Sim, mas fica essa questão, João. Eu não sei se para o desenvolvimento de uma coisa nova, as máquinas que com inteligência artificial, elas repetiam os movimentos, tá? E até nós temos inteligência artificial até bem evoluída hoje, eu não sei se elas estariam tão evoluídas para fazer as pesquisas que os cientistas tradicionais fazem. Eu não sei até que ponto. Primeiro, porque eu não sou cientista da área de medicina. Então, eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas. E esses cientistas que poderiam desenvolver essas pesquisas, eles dependem de financiamento. E esse financiamento, quando ele não vem do setor público, porque normalmente os países ricos, tudo bem, podem injetar dinheiro nessas empresas, né, dar subsídios para essas empresas, mas os países menos desenvolvidos, normalmente os governos não têm recursos para grandes pesquisas. Alguém falou aí que o Brasil não tem condições, não investe em tecnologia, ciência e tecnologia, também não é tão verdade, ó. A pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, lá do nosso astronauta, do ministro Marcos Pontes, para o desenvolvimento da vacina brasileira, já passou da segunda fase. Ela vai entrar agora na terceira fase, que é a testagem em humanos. Muito provavelmente, até o final do ano, o Brasil tem a vacina brasileira, sem depender do IFA, dos insumos lá da China e da Índia e da Rússia, né? A vacina da Rússia nem foi aprovada ainda aqui. Foi o que tinha falado, professor. A questão, assim, por causa que o Brasil, atualmente, tipo, os investimentos na ciência diminuiu muito em vista dos outros anos, de outros governantes, diminuiu muito, é isso que eu estava falando, entendeu? Mas diminuíram em todos os setores muito nos últimos anos, né? Diminuíram muito. Pega ali o meio ambiente, há 4, 5 anos atrás, tinha 14 milhões de verba. Hoje tem 2,9 bilhões de recursos. Mas esse ano, o orçamento desse ano, que foi, aliás, foi votado nesse ano, que deveria ter sido votado no ano passado, por que todos os órgãos do governo, todos os ministérios tiveram recursos cortados, né? Porque simplesmente os senhores deputados que aprovaram exigiram que lá tivesse 39 bilhões de recursos para emendas parlamentares nesse ano. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral e eles querem emendas parlamentares esse ano para contentar suas bases e para que ano que vem eles se reelejam. Então, assim, são questões políticas aí que espero que se ajustem com o andar da carruagem. Tá bom, pessoal? Professor, Oi. tem uma dúvida.
Nesse caso, se a gente quebra a patente das vacinas, né? Aí a gente não ia precisar do IFA de outros países. Posteriormente, todo mundo seria vacinado. Seria possível reaver as patentes, porque já foi falado que por ser um vírus, né, uma doença cíclica, possivelmente tenha que ter uma vacinação periódica, entendeu? Mas tem o perigo de, mesmo reavendo a patente, os países já ter o investimento suficiente para conseguir as suas próprias vacinas, e mesmo assim essas empresas não cheguem, né, na projeção esperada de lucro. Wilson, essa aventou-se, sim, eu já ouvi comentários de que essa opinião ou declaração do presidente Biden não seria para quebrar definitivamente as patentes dessas indústrias, seria para quebrar elas momentaneamente, até que passe até que a maioria da população global, inclusive os países pobres, estivessem vacinados. E em terminando ou passando essa grande emergência que nós vivemos, aí sim voltaria-se as patentes a estas empresas. Então, os demais laboratórios não poderiam mais produzir sem pagar royalties para os desenvolvedores. Essa eu acho uma solução muito mais coerente. Nós Então, estamos numa pandemia, precisamos, quanto mais vacinas agora, melhor, não é? É louvável isso. Então, quebra momentaneamente a patente e depois retoma as patentes para as empresas. Os laboratórios que já têm condições, já fabricaram a vacina, podem continuar fabricando a vacina, desde que pagando royalties por unidade produzida para quem criou a vacina, né? Quem desenvolveu a vacina. o professor, Talvez essa seja a solução, porque eu estou comentando essa notícia que saiu ontem, porque hoje eu sei que a União Europeia, ela também já está dividida e já tem um evento marcado para a cidade de Porto, em Portugal, que vai tratar exclusivamente desse assunto para a União Europeia dividir, porque a União Europeia ela tem que tomar as decisões unânimes, né? Não pode ficar a Alemanha de um lado, a França de outro, e divergir nessas questões. Então, eles sim, os ministros da saúde desses países, vai ter um evento lá, e deve ser virtual, mas está marcado para ser na cidade de Porto, vai ser agora, nos próximos dias, eles vão debater esse assunto e vão chegar num consenso. E eu acredito fortemente que essa alternativa, esse meio termo de quebra provisória ou temporária das patentes, vai ser a solução que eles vão apontar. Daí, nesse caso, sim, eu esperaria que o Brasil também mudasse a sua posição. O Brasil, aliás, ele foi bem, alguém até criticou aí que o Brasil joga contra o Brasil, não é bem verdade, é porque o Brasil ainda não tem nenhum laboratório brasileiro, nem a Fiocruz, nem a outra, tem condições de, se quebrar da patente, desenvolver o IFA, lá, o insumo que é importado. Hoje, poderiam até desenvolver essa tecnologia ou produzir esses insumos, mas isso demoraria. Primeiro que você teria, eventualmente, ter que construir uma nova fábrica, contratar mais gente, enfim, né? E isso demoraria, provavelmente, até passaria do final desse ano. Então, o Brasil não, nesse momento, o Brasil não é beneficiado com quebra de patente. Por isso, essa posição de resguardo, olha, é melhor a gente defender a manutenção das patentes, de modo que essas indústrias continuem nos abastecendo aqui, vendendo vacinas para a gente. Aliás, eles não vendem, alguns só vendem as vacinas direto, né? Outros mandam só o insumo básico, e a Coronavac aqui, os laboratórios aqui, Fiocruz, é que desenvolvem a vacina, fabricam a vacina. Oi. Isso pode ser até um atraso para a ciência, né, com essa história de quebra de patente, porque as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, há um tempo está sendo desenvolvida
como é que fala? O medicamento para HIV, por exemplo. E há um tempo atrás foi polêmica também, porque eles estavam querendo quebrar a patente desse medicamento, né? E aí, por exemplo, as farmacêuticas, as empresas que estão desenvolvendo certos tipos de pesquisas que podem ser revolucionárias, elas não vão querer mais fazer um investimento, que é um investimento muito alto, que já faz muito tempo de pesquisa, nesse tipo de coisa. Por quê? Porque eu vou fazer um investimento aqui, mas aí quando eu terminar, finalizar, todo mundo vai ter acesso. Então pode É, ser também um atraso. é isso, é essa questão do estímulo, gente. A questão do estímulo é aquela ideia, aquela que eu bati 3 vezes na mesa e disse assim: imagine daqui a 4, 5 anos um novo vírus aparecer que vai exigir que novas vacinas sejam desenvolvidas. Esse pessoal não vai mais ter estímulo. E alguém colocou aí que acharia justo que todas as patentes de produtos farmacêuticos fossem quebradas. Ótimo, eu também acho justo. Teria mais remédios disponíveis, mais baratos. O problema é que nós teríamos só esses remédios que existem hoje. Por quê? Porque ninguém mais desenvolveria novos remédios para novas doenças, né? As patentes desses que existem hoje estão quebradas. Pronto, não tem mais a patente. Então, qualquer laboratório pode fabricar. O problema é esse: quem vai investir em desenvolvimento de novos produtos, novos remédios, novas vacinas, né? Então, é isso. Professor, Oi. eu tenho uma outra dúvida, que é em relação agora a OMS entrar na jogada, né? Porque para a gente fazer, né, esse esquema de quebrar patente temporariamente, a gente não poderia fazer um esquema melhor, talvez juntar, por exemplo, o BRICS, né? Um exemplo, juntar diversos países, um grupo de países, né? E juntar o dinheiro e comprar a patente e a patente ser doada para a OMS. Porque como a OMS ela é a Organização Mundial da Saúde, a OMS tendo a patente da vacina, ela não vai vender, entendeu? Mas aí vai ser um patrimônio mundial. Wilson, mas essa Como questão é que de a BRICS vai patentes, se juntar, essa sendo que questão, o Brasil está contra a China, aí vai se juntar como a BRICS? Não tem como. Não, mas a BRICS foi um exemplo, tá? De organização. tá, Wilson, deixa eu esclarecer, a questão de patentes, uma patente não é um produto, ele não pode ser comprado, ou ela é quebrada ou ela é preservada, ou seja, aquele registro daquele produto, tá, que a empresa desenvolveu, pertence a ela. E as demais empresas, os demais laboratórios não podem fabricar esse. Agora, se ela é quebrada, aí sim, todos os demais laboratórios podem fabricar o mesmo. Tá? Então, não tem como a Organização Mundial comprar uma patente e pronto, disponibilizar para todo mundo, porque não é um produto, né? Ou você mantém a patente, a exclusividade para essa empresa desenvolver esse produto, já que foi ela que inventou, ou você quebra essa patente e permite que todo mundo produza. Quem puder produzir, produza. Entendi. Então é mais uma propriedade intelectual. Mas está relacionado com propriedade intelectual. Se fala patente, muitos os inventores é que registram patentes. Procurem aí Nikola Tesla, né? Nikola Tesla é que desenvolveu a nossa energia elétrica aí. E ele tem milhares de patentes registradas que, com a morte dele lá nos anos 50, essas patentes aí hoje, muitos projetos dele, ninguém sabe onde é que estão, devem estar na mão do governo americano. Mas muitos foram quebrados, né? Coisas que... Professor, Oi? a ideia, pelo que eu li, a ideia do presidente Joe Biden, o que ele quer? Ele quer quebrar, não é todas as patentes, ele quer quebrar só a patente da vacina contra a Covid-19. Sim, sim. Mas, É só... tipo, para que ele quer quebrar? Porque, tirando os Estados Unidos, tem vários países que estão em desenvolvimento e não têm tecnologia. Então, a ideia dele é que os países que têm essa tecnologia da vacina conseguem dividir e repartir. Entendeu? Os países que têm a tecnologia conseguem fazer a transferência para os países que estão em desenvolvimento.
porque é uma crise global. Não adianta só os Estados Unidos ficar imune, sendo que algum outro país não vai estar. Foi isso que eu entendi que ele quis falar, né? Seria bom. A quebra da patente é só das vacinas, não É de outros produtos. só para fazer essa transferência de tecnologia. A partir do momento que todo mundo estiver Isso. vacinado, volta ao normal. A economia volta ao normal. Até porque as indústrias farmacêuticas que já ganharam bilhões na pandemia. Então, foi isso que ele quis falar, pelo que eu entendi. Não, isso aí está correto, João. O ponto é, se essa quebra for transitória e não definitiva, eu também acho correto, e eu acho que é isso que a União Europeia vai se reunir para discutir. O problema é que, se ela for definitiva, quebra as patentes e pronto. Aí vai ser bom, num primeiro momento, para o combate a essa pandemia, mas, eventualmente, num futuro, nós não vamos mais poder contar com as pesquisas e a ciência desses laboratórios, que eles não vão mais acreditar. É esse o ponto só, né? Agora, que a iniciativa dele é louvável, salvar pessoas, lógico, isso aí ninguém está questionando, não. Tá ok, pessoal? O assunto hoje acabou tornando só em torno da pandemia. Poxa, também estrear a aula assim é complicado. A segunda notícia que eu queria dar é que ontem o minério de ferro disparou no mundo. Hoje eu ainda não sei, não olhei no mercado ainda. Por conta também dessa questão da pandemia, né? A Austrália, que é um dos maiores produtores de minério de ferro junto com o Brasil, está sendo retalhada pela China. A China comunicou ontem que não vai mais comprar minério de ferro da Austrália. Retaliação da China à Austrália, porque a Austrália está exigindo uma investigação mais aprofundada e mais isenta sobre a questão da origem do vírus lá na China. A ONU chegou a enviar uma comissão de cientistas para lá em janeiro, tá? Eles retornaram sem relatório, sem conclusão nenhuma. E a Austrália está batendo forte e está exigindo isso. Como retaliação, a China informou que não importa mais. São retaliações econômicas, né? Não vai mais comprar minério. Oi. Então, a China vai comprar minério do Brasil. Por isso é que as mineradoras, ontem de manhã, quando saiu essa notícia, o minério no mundo estava a Europa, as bolsas já estavam abertas, essa notícia aqui vai abrir. Já estavam com mais de 7% de alta ontem, na hora que saiu a notícia. E o mercado vai subir. Interessante. Então, essas são informações aí polêmicas, mas tudo relacionados com a questão dessa pandemia que nós estamos vivendo. Pessoal, acho que vamos ter que parar por aqui, 9h10. Essa discussão de hoje vai ficar gravada, tá? Fica disponível lá para quem não teve a oportunidade de assistir, para assistir. E continuem avançando no conteúdo. Vocês viram que foi criado um grupo do WhatsApp, né, para agilizar a nossa comunicação, mas o WhatsApp ele não é um meio oficial, né, não é institucional. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo, na medida em que vão avançando na leitura, nos estudos, vocês podem me encaminhar via o e-mail. Eu abro os e-mails sempre pelas manhãs, mas se for assim uma dúvida que vocês querem ter uma resposta meio rápido, se ela não for muito complicada, mandem pelo WhatsApp, pode ser até no meu privado, se vocês se sentirem constrangidos de perguntar no grupo, pergunte no privado, e se não for muito trabalhoso, eu vou responder no próprio WhatsApp, esclarecer. Se for uma questão um pouco mais complexa, e que eu imaginar que isso pode ser a dúvida de muitos, aí eu posso desenvolver um material, ou um texto, ou um slide, e disponibilizar lá no SIGA, para que todo mundo tenha acesso,
ou posso até mesmo gravar um videozinho curto trabalhando a questão levantada e disponibilizar no SIGA também para todo mundo. Tá certo? Nos encontramos, então, na próxima sexta-feira, e nesse intervalo de tempo, estudem e, se tiverem dúvidas, anotem ou encaminhem para mim, ou por e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou finalizar aqui a gravação. Aí, na medida em que vocês forem saindo,